Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos iniciando aqui já a sétima lição, o sétimo vídeo dessa série de 14 lições, onde durante essa série nós estamos estudando os temas vida, morte e eternidade. Hoje nós vamos estudar aqui o tema sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Mais um tema interessante. A gente já viu que ele morreu por nós na lição anterior e agora vamos estudar mais sobre essa vitória que Cristo teve sobre a morte. Essa vitória nos garante, algo que nós vamos estudar hoje aqui nessa sétima lição. Pessoal, nós teremos aqui a participação então do Marcos André com na ponta da linha, de terça, quarta e quinta, as perguntas para discussão, e também a participação do Ricardo com na ponta da linha de sábado, domingo e segunda-feira. Ok, pessoal? Nós não teremos essa ponte, excepcionalmente hoje, uma ponte literária nas entrelinhas, mas traremos aqui o arroz com feijão aqui do estudo da lição com vocês. Espero que vocês gostem, curtem e compartilhem o conteúdo desse canal. Não se esqueça de deixar sempre seu like e se você não é inscrito, fica sempre o convite de todo produtor de conteúdo. Se inscreva aí no canal para você ser um inscrito e receber sempre os alertas aí dos novos conteúdos que a gente lançar. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, vamos conferir agora os comentários das entrelinhas, lembrando da Olimpíada, onde nós estamos disputando quem é o primeiro a comentar aqui nos nossos conteúdos. As lições fortes da Bíblia tem aqui: olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês a todos. Curti, comentei, compartilhei no grupo aqui no Facebook. Obrigado, irmão, aqui do perfil Lições Fortes da Bíblia. Shirley Barros, oiê, só a terceira a comentar, isso aí, já tá no pódio, Shirley, que bom. E ela corrigindo, a segunda, porque o Lições Fortes da Bíblia tinha feito 2 comentários, isso aí, Shirley, no pódio em segundo lugar. Margarida Melo, boa tarde, queridos irmãos, que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Margarida. Adriana Kuhn, boa tarde, queridos pastores virtuais Lúcio, Marcos e Ricardo. Estamos juntos aqui na lição, com a lição na mão e que vamos já estudar a lição 6, quase já na metade. Feliz sábado e paz na eleição amanhã, não importa quem ganhar, Jesus é o nosso guia e mestre e só Ele pode nos salvar. Amém, Adriana. Abençoada semana a todos. Hashtag fui até o último Lúcio, volta Alexandre. A Adriana, colocou no sábado antes das eleições, agora a gente já sabe quem ganhou, Adriana? Já coloquei sino em todos e entrei nas notificações. Obrigado, Adriana, por você ser sempre notificada dos novos conteúdos. Vegetariano Consciência, acho que é a Beth, Oi, Beth. Semana passada nem pude fazer os comentários. Peço oração pelo meu cunhado que está com câncer de pâncreas, internado, passando muito mal. Obrigado pelo canal e pela simpatia de todos vocês. Então, Beth, vamos orar aí, pelo cunhado da Beth, que está enfrentando essas dificuldades aí na sua saúde e que principalmente o espírito dele, esteja bem curado, para que ele se sinta bem próximo de Deus nesses momentos difíceis da vida, Minha cunhada também está passando, ela está com câncer de mama, está se tratando, fez a penúltima químio ontem, quinta-feira. Então, que Deus esteja, com esses nossos amigos, conhecidos, parentes aí que estão passando por dificuldades nessa vida e que estejam sempre preparados, como todos nós devemos estar, para viver com Cristo eternamente. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, família de Deus. Helena Saraiva, boa noite. Ela deixou aqui o CCC, curtido, comentado, compartilhado. Fui até o fim, feliz semana a todos. Obrigado, Helena, por sempre dedicar um pouquinho do seu tempo aí e deixar o seu alô, o seu comentário. Marta Matoso, também sempre deixando comentário, ela deseja a todos aqui uma feliz semana. Agradeço a todos que oraram pela Juliana, a Carolina, a Juju. Ela dormiu no Senhor. Peço que continue orando pela família. Nós lembramos da Juju. Que bom, que muitos oraram e que a família seja agora nesse momento, confortado, porque a saudade fica, Marta? Não tem palavras, para quando a gente perde uma pessoa querida. Mas nós cristãos, até foi a pregação de quarta-feira agora aqui na igreja, nós cristãos temos a maior esperança, que a Juju possa ter descansado nos braços do nosso Pai e aguardar junto com a gente a volta dele, Marta Matoso, peço oração também por minha saúde e oremos pelos filhos desgarrados, muitos filhos, Marta? No meu grupo de oração diário também, as mães sempre pedindo. Deus abençoe a todos vocês, diz aqui a Marta Matoso. Paty Santos, olá meninos, admiro muito o compromisso do Ricardo com o estudo da lição neste canal. Deus recupere 100% da saúde do Ricardo.
Realmente, né? Deus tem cuidado muito do Ricardo. Ricardo toda semana, meio capenga de vez em quando, meio doente, mas graças a Deus, Deus tem animado ele e hoje estará aqui também conosco, né? Marinalva Ferreira, uma feliz semana para todos, orando pela família da Juju, né, que possam encontrar consolo na esperança da ressurreição. Deus nos abençoe com esta linda lição. Abraços aqui de Astúrias, Espanha. Isso aí, Marinalva, estávamos orando, né? E Edilza Nascimento, curtido, comentado e compartilhado. Boa semana a todos. Valeu, pessoal, pela sua dedicação. Não dá tempo, às vezes, de ler todos que escreveram, porque nós gravamos e aí já paramos, né, de ler os comentários aqui ao vivo, mas lemos em casa, né, no nosso recanto. Mas muito obrigado pelo carinho, né, pelo seu tempinho aí que você dedica de estar se envolvendo com o nosso conteúdo, dando esse feedback, conversando com a gente, né, pedindo oração aqui pelo cunhado, pela família da Juju, por todos, né, que nós temos orando. A Edilza Nascimento sempre está conosco também, se torna realmente família Entre Linhas. Aproveitando por falar em família Entre Linhas, aqui na descrição do vídeo nós temos os links para você participar dos grupos de WhatsApp. Você que ainda não participa desses grupos, né, tem aqui o link para você participar: Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, só por questão de número, né, máximo de integrantes, e Família Entre Linhas ADM, onde só nós postamos lá só os links, né, dos novos vídeos. E no Família Entre Linhas 1 e 2 o pessoal troca bastante material sobre a escola sabatina, bastante questões literárias, tá, pessoal? Então fiquem convidados a participar. Aqui também na descrição estão os links. Beleza, pessoal? Lembrando também que isso aqui é capitulado, então você pode pular aí para as partes que mais interessam, ok? Bom, vamos ao que interessa. Vamos agora iniciar o estudo da lição. Vamos ver aqui, conhecer mais sobre essa vitória de Cristo sobre a morte. Mas antes de entrarmos nesse estudo, é indispensável, né, que o Espírito Santo guie a cada mente, a cada alma vivente nesse mundo, né, pelas palavras, pelos conhecimentos que vamos agora viajar. Então, peço que você, em reverência, feche seus olhos, ou está caminhando, está pedalando, não feche seus olhos para não ser atropelado, mas esteja no momento de oração, neste momento agora, para a gente pedir, né, suplicar o Espírito Santo nesse momento. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixaste sozinho aqui nesse mundo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós aqui, esteja com a família da Juju, esteja com o cunhado, esteja com os nossos irmãos, esteja com mãe, filhos desgarrados. Pai, colocamos tudo diante de Ti, Pai. E nesse momento que vamos iniciar aqui o estudo, não podemos fazê-lo, ó Pai, sem que o Teu Santo Espírito nos guie no entendimento de cada palavra aqui que o Ricardo e o Marcos vão trazer para nós, ó Pai. Que nós possamos ter assim a clareza do ensinamento e também a disposição de viver em nossas vidas e testemunhar aos nossos vizinhos, nossos amigos, o que nós aprendemos aqui diariamente, ó Pai. Humildemente clamamos essas bênçãos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isso aí, então. Chega aí, Ricardo. Agora é com você. Vamos lá, pessoal. Então, lição número 7. A vitória de Cristo sobre a morte. Bom, o Lúcio já deve ter falado para vocês que não haverá entrelinha esta semana. Tive uns problemas de ordem humana, vamos dizer assim, né? Tive que conter um pouco a natureza, o Yetzer Hará, a natureza má, para não fazer nenhum tipo de besteira com pessoas que colocam a política acima do bom senso. Um indivíduo, não sei, vou tentar evitar os adjetivos aqui que eu poderia estar usando, um indivíduo ofendeu o meu pai por causa de política, e aí é um pouco difícil conter os ânimos, conter os instintos, mas felizmente eu fui até o local e o sujeito não estava lá. Então, só estou com a cabeça quente, então vocês desculpam, mas eu não consegui esfriar a cabeça o suficiente para fazer a nossa ponte literária. Eu vou tentar melhorar o meu estado de humor, meu estado de espírito para conduzir esse estudo de uma maneira mais
espiritualizada e sensata possível. Vamos lá, gente. O verso áureo está lá no livro de Apocalipse, ou a revelação de Yeshua no capítulo 1, 17 e 18, e diz o seguinte: ao vê-lo cair aos seus pés. Quem que viu aqui, gente? Vamos entender. João viu, ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, João em visão, né? Obviamente. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Primeira coisa que a gente vai ver aqui no verso: o hebraísmo da expressão eu sou o primeiro e o último. Em alguns outros textos nós encontramos o alfa e o ômega como um complemento. Essa questão de primeiro, nós temos lá no Bereshit, Sefer Bereshit, primeiro livro da Bíblia, a primeira palavra da Bíblia dá o nome ao primeiro livro da Bíblia, que é Bereshit, que significa no princípio. Bet, elemento prefixal. Reshit, que seria princípio, também significa rocha. E Cristo, Yeshua, é comparado à pedra angular da igreja, aquela pedra rejeitada na alegoria bíblica que nós encontramos, pedra rejeitada pelos construtores do Mishkan HaKodesh. Alfa e ômega, letras gregas, primeira letra do alfabeto grego é o alfa, última letra do alfabeto grego é o ômega. Poderia ser uma metáfora para dizer, para se completar a outra metáfora que diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Mas metaforicamente, isso seria uma maneira de demonstrar o poder criador de Elohim, a natureza divina de Yeshua, esse ser que João diz que estaria se apresentando a ele. Nós encontramos esse jogo de linguagem no Velho Testamento também, aplicado a Elohim, aplicado a Deus. Por essa razão que algumas correntes trinitarianas, a maioria das correntes trinitarianas fala que Yeshua divide a Elohut com Elohim. E aí tem as várias linhas interpretativas. A linha interpretativa que eu acho mais condizente, inclusive, ela não destoa da doutrina adventista, dos seus princípios básicos, dos textos de Ellen White, dos textos bíblicos, que conseguem dar uma coerência interna, lógica interna a todos os textos bíblicos, é que existe um ser divino em três pessoas. Como isso ocorre? Não é difícil para os seres humanos para nós que somos um ser em uma pessoa entender. Nós que somos. Existem outras correntes trinitarianas? Existe aquela corrente trinitariana que fala que são três deuses. São três seres divinos em três pessoas.
isso são 3 deuses. Isso é politeísmo e muitos trinitarianos defendem isso. Cabe a vocês decidirem particularmente núcleo do Evangelho. Núcleo do Evangelho. Todo aquele que tiver emuná no Mashiach, tiver fé no Mashiach, uma fé que ela é atuante, é aquela fé onde a pessoa está aberta ao Ruach HaKodesh, ao Espírito de Santidade, e o Espírito Santo, você atende o chamado, o Vaikra, está aberto para o Espírito de Santidade, o Ruach HaKodesh, e esta fé é sempre atuante. Emuná significa confiança, significa crença, significa fé, mas também significa cargo e função. Essa é a mesma palavra. No hebraico também significa cargo e função. Então muitas pessoas que têm às vezes uma confusão, alguns bloqueios, eu sempre repito que tem algumas confusão, alguns bloqueios com relação a entender certos pontos doutrinários, até aquelas pessoas que têm um bloqueio com relação a entender como pode um Deus de amor permitir o que o mal tem entrado no mundo. Elas nem sabem, mas se elas praticam tzedakah, é porque o Espírito Santo ainda está atuando nelas, é porque elas estão abertas. E elas nem sabem que elas estão... Pessoas boas porque o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ainda atua nela, ainda está atuando nela, e ela tem emuná, ela atendeu ao chamado da tzedakah, ato de justiça e caridade, ela pratica atos de justiça e caridade, porque ainda está aberta para o Ruach HaKodesh, mesmo que ela não saiba. Minha opinião, discorde à vontade. Não. Então vamos lá, gente. A expressão chave aqui, chave dos mortos, é kleis, expressão grega. No The Strong, metaforicamente, significa poder, autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte. Pode abrir, pode fechar, pode dar a vida, pode tirar a vida. No sábado nós vamos dialogar muito com Shaul Rachalia, Saulo ou Saul, o apóstolo. Quem que é esse Saul ou Saulo? É o apóstolo Paulo, Paulus, expressão latina, mas em hebraico Shaul Rachalia. O autor da lição vai reiterar aquilo que ele falou na semana passada. A ressurreição de Jesus é central para a nossa fé e vai trazer os ensinamentos de Paulo. 1 Coríntios 15, 16, 18. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 2, 2. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e a este crucificado. Bom, gente, a lição de sábado, o autor ainda fala o seguinte: no entanto, a morte do Salvador nos traz nenhum benefício à parte da sua ressurreição. Por isso que sua ressurreição é tão crucial para toda a fé cristã. No entanto, é difícil entender por que a ressurreição de Cristo e como ela, a nossa ressurreição, são importantes conforme a crença de muitos. Os mortos já estão desfrutando das bem-aventuranças, foram para a casa do Senhor. Então, essa é a lição de sábado, gente. Nós vamos entender nessa semana, seja como for, nessa semana entenderemos sobre a ressurreição de Cristo e todas as evidências convincentes que Ele nos deu para crermos nela. Bom, gente, vamos lá. Lição de domingo. Tumba selada.
Primeira coisa na lição de domingo que a gente tem que entender a intenção do autor é trazer algumas evidências da ressurreição de Cristo. Só que é o seguinte, vai-se partir de um pressuposto de que tudo aquilo que está escrito no Evangelho é verdade. Bom, então você não acredita no Evangelho, Ricardo? Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, esta argumentação do domingo só serve para cristão. Não adianta você desenvolver esse raciocínio para um ateu. Não adianta você desenvolver esse raciocínio para um muçulmano ou para um judeu. Esse raciocínio é um raciocínio interno para nós conversarmos entre nós. Então, partindo destas premissas, aí o autor desenvolve o seguinte raciocínio que eu vou passar a trazer para vocês. Tumba selada. Primeira coisa, o autor da lição aqui no comecinho, ele vai dar uma contextualização até chegar à tumba selada. Porque o raciocínio dele é justamente que as preocupações que os líderes da época tiveram de selar a tumba e os anjos também, os anjos caídos de ficarem lá fora esperando, querendo que a tumba não fosse aberta. Tudo isso é um indicativo da importância da ressurreição e da verdade dessa ressurreição de Cristo, que nós aceitamos pela fé no sentido de convicção. Vamos seguir. O autor começa então falando que aquele momento, a partir da morte de Cristo, a sua missão parecia ter sido terminada ou até mesmo fracassada com a sua morte. E aí ele vai trazer um pouquinho antes da morte, ele vai dar um salto para trás e vai falar um pouco de Judas, que Satanás teria instigado Judas a trair o Salvador, inclusive como foi profetizado que aconteceria com Mashiach Benei Yosef, ou seja, o Messias, filho de José. Expliquei aqui nos vídeos passados a diferença, né, gente? Dentro do judaísmo existe hoje uma batalha sígnica com relação ao Mashiach. Existem aqueles que entendem que existe Mashiach Benei Yosef, que é sofredor, que vai morrer. Existe um Mashiach que vai morrer até dentro da visão judaica. E o Mashiach Benei Yudá, que tem todas as características de rei, características reais. Mas os cristãos, eles agregam as duas características em Yeshua HaMashiach. Os judeus não aceitam. Prosseguindo então. Mas na Torá, mesmo seja na visão cristã, ou seja na visão judaica, existem os elementos do Mashiach Benei Yosef, ou seja, o Messias sofredor. Prosseguindo, aí ele continua falando dos sacerdotes que exigiram a sua morte no Sinedro. Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Nós temos Pedro negou por 3 vezes e Jesus foi enterrado num túmulo escavado em uma rocha, fechado com uma pedra grande, selado, protegido por guardas romanos. E aí ele vai trazer uma paráfrase de Ellen White, Desejados de Todas as Nações, página 627, diz o seguinte: se fosse possível, o príncipe das trevas, Hassatan, com seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Bom, gente, seguindo aqui, o autor da lição ainda vai destacar que o Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo,
ele já havia predito não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição, já havia avisado os seus discípulos. Isso nós já trouxemos nas semanas anteriores. E ele vai chegar, tocar no ponto sobre o sinal de Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está lá em Mateus. Existe no Velho Testamento a profecia de que o Mashiach ben Yosef morreria e ele teria o sinal de Yoná, sinal de Jonas. Então muito se discute com relação a qual seria o dia da morte de Jesus Cristo. Isso, obviamente, dentro do cristianismo. Há aqueles que defendem que seria na sexta-feira, e existe aquela luta por significação. E nessa luta por significação, aqueles que defendem, como é o caso do autor da lição, como é o caso da maioria dos adventistas, que defendem que ele morreu na sexta-feira, porque existia na época uma tradição judaica de se contar datas, um dia representar 1 minuto do dia que representaria um dia inteiro, eles contariam como um dia inteiro. Então vamos supor, se Cristo tivesse morrido na última hora, foi 1 hora só na sexta-feira, contava o dia inteiro. Se fossem 2 horas, contava o dia inteiro. 3 horas, contava o dia inteiro. A fração não importa. Entrou na fração daquele dia, contaria o dia inteiro. Com relação a ano, é a mesma coisa. Vamos supor que entrou um dia no ano, contaria como se fosse um ano inteiro. E outra lição ele traz isso, nesse ponto aqui no segundo parágrafo, usando linguagem inclusive oriental, em que uma fração de um dia representa um dia inteiro. Jesus mencionou, aí ele menciona a questão do sinal de Jonas. Ele fala também que os sacerdotes estavam cientes dessas declarações, que ele se apresentava como Mashiach, e tomaram as providências, se esperavam que ele pudesse impedir a sua ressurreição. Então isso seria um argumento da ressurreição de Cristo e do poder do Mashiach, porque eles estavam preocupados. Que naquela época, os líderes da época estavam preocupados, eles sabiam da profecia e segundo o autor se posiciona aqui, eles teriam acendido, mas e se for verdade? Vamos tomar providências, vamos selar, vamos lacrar, para que eles não saiam de lá. Além disso, nós temos as hostes celestiais, que nós encontramos aqui no parágrafo 3º, que também teriam tentado evitar a guarda junto ao túmulo. Os discípulos poderiam roubar o corpo e alegar que Jesus havia ressuscitado. Quando perguntasse onde está o Jesus, eles diriam: criam em nossa palavra. Então, essa preocupação também, ou razão do selamento, de que se pudesse criar um fake news da ressurreição de Jesus, os discípulos pudessem roubar. Então, vejamos, toda a estrutura foi selada por mãos humanas, partindo do pressuposto, como nós acreditamos, em razão da nossa fé, em razão da nossa crença, da nossa convicção, de que assim foi feito. Então os homens, os líderes da época estavam preocupados ou que ele realmente era o Messias, ou que poderia se criar uma narrativa de uma ressurreição. E por isso que eles selaram a tumba. E tornando impossível a mãos humanas, às mãos dos discípulos, retirar o selo. Que isso seria uma prova, obviamente,
da divindade, da ressurreição do Mashiach. Nós olhamos a Bíblia, além de... A Bíblia, ela é um livro histórico, mas nós olhamos a Bíblia com um viés que vai além da historicidade do texto bíblico. Nós olhamos ele como uma questão de fé. Olhando nessa questão de fé, obviamente, essa narrativa do autor está perfeitamente correta, mas nós temos que entender isso. É um discurso que, para quem tem a mente às vezes um pouco embaralhada por bloqueios psicológicos que aconteceram na vida, dificilmente vai aceitar. Mas no nosso meio é muito bem desenvolvido. Bom, gente, vamos lá, lição de segunda-feira. O raciocínio continua, partindo do pressuposto de um olhar bíblico sobre o viés da nossa fé, da nossa convicção, da nossa crença. Continua e vai trazer mais um argumento. Ele ressuscitou de fato. O autor da lição primeiro vai trazer algum texto de Ellen White falando o seguinte, gente: a vitória de Cristo, uma frase muito interessante, ela foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio. Vamos lá. Ellen White, Desejados de Todas as Nações, 630. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. Interessante esse texto, né, gente? Bom, aí o autor da lição, ele vai prosseguir falando o seguinte, para responder, né, gente, tentando responder a pergunta, quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? Então nós estamos lá, Samaria de Pérea. Jesus declarou que lá em Samaria de Pérea, que ele próprio teria poder para entregar a vida e também para reavê-la. O que significa isso daqui, gente? Obviamente que tem interpretações, como sempre tem interpretações diferentes. Aqui, aqueles que associam esse texto ao poder divino. Aqui também uma questão trinitariana muito forte. O olhar sobre o viés trinitariano vai variar a interpretação desse texto. Ou de um viés diferente, um viés unicista, uma visão um pouco diferente que quase não tem dentro do cristianismo, mas existe também. Cristo teria poder para, vamos prestar atenção, poder para entregar a sua vida. E aí nesse ponto, como que ele entregou a sua vida? Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele foi uma criança, ele cresceu, ele cumpriu a sua missão, ele aceitou a sua missão, ele aceitou ser preso, ele aceitou o julgamento injusto dos homens, ele aceitou a condenação, ele foi crucificado, aceitou a humilhação, foi açoitado, cumpriu tudo aquilo que se falava no Velho Testamento que aconteceria com Mashiach Bnei Yosef, com o Cristo, filho de José. Agora o ponto, ele também teria poder para reavê-la. Pensando, obviamente, numa visão trinitariana, tem muito mistério envolvido aqui, gente, nesse texto. Muito mistério e muitos olhares interpretativos diferentes em cima desse texto. Uma visão trinitariana, aí a gente tem aquela visão trinitariana que são 3 deuses. Então, um Deus se esvaziou
se aniquilou, se fez carne, mas os outros dois teriam o poder. Só que, dentro de um viés um tanto diferente, que seria trinitariano, mas um viés não politeísta, é um Deus em 3 pessoas diferentes. E aí, esse Deus se apresenta para nós com 3 personas diferentes. Ele de certa forma, ele esconde a sua Elohut de 3 formas diferentes. Uma maneira de interpretar aqui. O Pai se apresenta de uma maneira diferente. E o Filho se apresenta, ou seja, é uma pessoa. O Filho se apresenta com uma máscara, com uma persona, com uma gaon, é uma forma de se apresentar, uma forma de iluminar. E o Ruach se apresenta de uma maneira diferente. Aonde nós vemos essas maneiras diferentes no texto bíblico? No batismo de Cristo. Nós vemos o Pai se apresentando em pessoa, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos o Filho esvaziado na forma humana, nas águas, sendo batizado. E nós vemos a persona, também nós vemos a pessoa do Espírito, em forma de pomba. Vocês percebam como as 2 visões trinitarianas podem ler os mesmos textos? Os mesmos textos podem ser lidos. E, entretanto, um evidentemente politeísta e o outro não. Trinitariano, mas monoteísta. O outro é trinitariano, mas politeísta. E se lê o mesmo texto. E inclusive esse texto do poder. Não. O filho não deixou de ser Deus em nenhuma das 2 visões. Seja porque ele é um Deus autônomo, como aqueles trinitarianos politeístas creem, ou seja porque ele é um ser com o Pai. Ele é um com o Pai. São pessoas distintas, mas a divindade é una. É um Deus em 3 pessoas. Ele se apresenta com máscaras, 3 máscaras distintas, 3 pessoas distintas, 3 personas distintas. Entendem? Mas, aquele ponto que eu sempre digo, o núcleo do Evangelho não é esse. O núcleo do Evangelho é crer no Senhor Jesus, tu e sua casa. Esse é o núcleo do Evangelho. Não tem por que criarmos batalhas teológicas em razão de uma leitura que não vai destoar do núcleo do Evangelho, que não vai destoar a natureza de Cristo. Não tem necessidade. Continuando, então quem seriam essas pessoas, né, gente? Ele vai falar do anjo do Senhor que esteve envolvido naquele evento glorioso, que abriu o túmulo e que os outros anjos caídos correram. Provavelmente, alguns gostam de falar que foi por medo da força, porque ele representava o poder do Eterno, o poder do Pai, ou de vergonha. De vergonha, porque eles sabiam do erro deles. Eles sabiam que estavam perdidos. Assim como Satanás ficou sabendo. Nós temos os guardas romanos, os líderes, que os guardas explicaram tudo o que tinha acontecido e eles pagaram para esses guardas somas em dinheiro para esses guardas se silenciarem. Que essas seriam provas que nós encontraríamos no texto bíblico da ressurreição de Jesus. Agora é com o Marcos. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, vamos dar continuidade ao estudo da lição na parte de terça-feira, cujo título é Muitos ressuscitaram com ele.
Aqui o autor nos pede para ler Mateus no capítulo 23, dos versos 51 a 53. O texto já está na linha da lição e diz assim: A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse texto parece narrar uma convulsão que aconteceu com a terra por perder o seu Criador. Um terremoto rachou as rochas e os túmulos que eram escavados nas rochas, eles se abriram. Quando Jesus Cristo ressuscitou, e o texto deixa bem claro que isso só aconteceu depois que Jesus Cristo ressuscitou, alguns dos mortos do passado, chamados aqui de santos, ou seja, aqueles que morreram na esperança da salvação no Messias, eles saíram dos seus túmulos e entraram na cidade e andaram ali no templo, na presença dos sacerdotes que ministravam no templo. Isso pode parecer um evento aleatório e sem muito significado, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, isso estava profetizado simbolicamente através de uma das festas que era comemorada pelo povo de Deus no passado. Bom, existiam 7 festas em Israel que nós encontramos lá em Levítico no capítulo 23, depois você pode ler tranquilamente esse capítulo, porque nós vamos nos atentar aqui só em alguns detalhes que são relevantes para o estudo da lição. Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu na Páscoa. A Páscoa, ela apontava para um evento passado, que foi a saída do Egito, a morte do cordeiro cujo sangue foi passado na verga da porta, então para livrar as pessoas da morte, né, a casa que estivesse sob o sangue do cordeiro, não haveria morte. E então o evento seguinte, depois da morte do cordeiro, que acontecia no dia 14 de Nissan, o cordeiro era morto e preparado no dia 14 de Nissan, e em seguida ele era comido naquela mesma noite, que já era o dia 15 de Nissan, e ele era comido então com ervas amargas e também com pão sem fermento. O pão sem fermento era partido e comido com ervas amargas. Isso também é um símbolo da saída do Egito. O pão sem fermento simboliza a saída do Egito rápida. Eles saíram rapidamente do Egito de forma que a massa nem chegou a levedar. A fermentação é um processo que demora um tempo e, devido à rapidez, não deu tempo da massa fermentar. As ervas amargas eram um lembrete da amargura que eles viveram no Egito e também era um símbolo para que no futuro, quando as crianças comessem aquela erva amarga, eles se lembrassem, né, dessa amargura e perguntassem por que nós temos que comer essa erva amarga. E então ali era uma oportunidade de que alguém contasse sobre a saída do Egito. Então havia algo evangelístico nesse processo. Então, dia 14 e dia 15 de Nissan aconteciam esses eventos. Aí tinha um outro evento que acontecia também, uma outra festa, que era a festa das primícias, que eu vou ler aqui em Levítico, no capítulo 23, verso 9. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. E o sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Ou seja, 14 de Nissan, o cordeiro morria. Dia 15 de Nissan, o cordeiro era comido com ervas amargas e pães sem fermento. E no primeiro dia depois do sábado, ou seja, no domingo pela manhã, feixes da colheita, que eram chamados de primícias, eram levados. O sacerdote então sacudia aqueles feixes na frente do santuário como uma forma de gratidão ao Senhor pela colheita que eles estavam desfrutando. Esse evento aconteceu também quando Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu exatamente no momento em que o cordeiro deveria morrer, depois o seu corpo sem pecado, representando o pão sem fermento, partido, foi colocado dentro do túmulo. A amargura foi representada ali pela decepção dos discípulos. E então, quando Jesus Cristo ressuscitou, que já era no primeiro dia da semana,
É importante lembrar que o dia 14 de Nissan ele poderia ocorrer qualquer dia da semana, podia ser numa terça, numa quarta-feira. No entanto, eles deveriam aguardar até o primeiro dia da semana para levar os feixes. Só que quando Jesus Cristo morreu, isso aconteceu imediatamente, porque no primeiro dia, que era o dia 14 de Nissan, foi sexta-feira, depois o sábado já começou imediatamente, Jesus Cristo permaneceu no túmulo e ressuscitou no domingo pela manhã, quando também ressuscitaram esses homens e eles entraram na cidade como um símbolo das primícias, como um símbolo da colheita, e eles então começaram a andar no templo como se fossem um feixe, né, sendo sacudidos ali na presença dos sacerdotes. Então isso é o cumprimento da festa das primícias que acontece ali em Israel. É importante nós observarmos esse detalhe que ganha muita riqueza quando nós tratamos desses textos sob a luz do Antigo Testamento, né? E o autor, né, nos diz aqui que esses santos eles foram ressuscitados já glorificados como testemunha da ressurreição de Cristo e como protótipo daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Então é isso, quando eles voltavam para suas casas depois dessa festa, eles voltavam para colher aquilo que a terra estava dando. Esse feixe ele representava toda a colheita que eles iriam realizar após sair dali. Então, aqueles homens que ressuscitaram lá em Israel naquele dia e entraram no santuário, eles nos representam, ou seja, representam aqueles que serão colhidos quando Jesus Cristo voltar, né? Quando Jesus Cristo voltar para realizar essa colheita final. Na parte de quarta-feira, o título é Testemunhas de Cristo Ressurreto. E o autor nos pede para ler aqui João no capítulo 20, verso 11 a 29, e também 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 5 a 8. Esses versos, eles narram que Jesus Cristo ele foi visto pelos apóstolos, pelas mulheres, né, pelos apóstolos, e depois por mais de 500 pessoas. Olha só que significativo isso. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, os seus discípulos poderiam ter inventado essa história, talvez os discípulos, para que não perdessem o seu ensino e tudo mais, e para que pudessem dar significado àquilo que eles deveriam continuar, eles poderiam ter inventado a ressurreição de Jesus. No entanto, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele diz assim, olha, Jesus Cristo foi visto por mais de 500 pessoas, algumas já morreram, mas a maioria ainda vive, ou seja, vocês podem ir lá e perguntar para essas pessoas. Ele estava dando provas definitivas da ressurreição de Jesus. Isso é muito significativo quando nós analisamos o texto. Existe uma ciência chamada crítica textual que analisa o seu texto a partir da corrupção que ele sofreu ao longo da história. Um texto que foi escrito quando ainda existiam testemunhas oculares sobre aquilo que estava narrando, esse texto ele tem muito menos chance de ter sido corrompido. Então, significa que a ressurreição de Jesus ela pode ser comprovada cientificamente por esse método. É lógico que esse não é um método como nós conhecemos de levar para o laboratório e analisar, mas a crítica textual é uma ciência que é aplicada ao texto bíblico, o que nos mostra a veracidade da morte e da ressurreição de Jesus. Nós vemos aqui a comprovação. O apóstolo Paulo chamou testemunhas, ele disse, existem mais de 500 pessoas que podem comprovar esse evento que eu estou narrando para vocês. Então, na continuidade do texto aqui, o autor fala que os discípulos não só viram Jesus Cristo ressuscitado, mas puderam tocar nele, tocar nas suas feridas e comprovar então que ele realmente estava ali ressuscitado diante deles. E no final do texto, ele deixa um recado para nós, né? Quando ele diz aqui, você creu porque me viu, falando a Tomé, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus disse a Tomé que nós somos mais felizes porque nós não vimos, mas nós cremos naquilo que a Bíblia nos narra e nós cremos na ressurreição de Jesus em favor da nossa salvação, em favor do pagamento pelos nossos pecados. Na parte de quinta-feira,
o autor tem como título As Primícias dos que Dormem. Ele nos pede para ler 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 20, que diz que Jesus Cristo é a primícia daqueles que ressuscitaram, daqueles que dormem, né? Jesus Cristo é a primícia. Muitas pessoas usam esse termo, as primícias, para dizer que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Mas nem sempre a palavra primícia representa o primeiro em ordem cronológica. Eu estou colocando aqui do lado a primícia, o significado da primícia no dicionário bíblico, e você pode ver o último significado, que diz que pode ser também uma referência àqueles que superam os demais da mesma classe, ou seja, alguém que é como os demais, mas supera. Por exemplo, essa palavra foi aplicada a Davi, que superou os seus irmãos. Davi não era o primeiro dos seus irmãos, não havia nascido primeiro, ele era um dos mais jovens, ou mais jovem, mas ele superava em grandeza porque ele se tornou rei. Então, quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo se referindo à primícia, nós precisamos nos lembrar daquela festa que foi descrita lá em Levítico no capítulo 23. E a palavra que ele utiliza ali no texto é aparquê, que significa o primeiro, no princípio. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá, no princípio era o verbo, a palavra ali é usada em arquê. O apóstolo João também, ele falou, no princípio era o verbo, ele utilizou a palavra arquê para falar de algo antigo, de algo primordial. Mas a raiz dessa palavra também pode ser encontrada no arqui-inimigo, que é o inimigo mais importante, ou inimigo mais famoso. Então esse texto aqui, ele certamente não está se referindo ao primeiro em ordem cronológica, porque como nós já estudamos aqui, o próprio Jesus Cristo ressuscitou algumas pessoas. Então ele não poderia ter sido o primeiro a ressuscitar, porque ele ressuscitou algumas pessoas antes mesmo da sua morte. Então, o que esse texto refere é a importância de Jesus, porque ele é quem dá a todas as pessoas o direito à ressurreição. Lá em Deuteronômio, que o texto nos pede para ler aqui também, no capítulo 26, nós encontramos o seguinte texto. Deuteronômio 26, verso 4. O sacerdote pegará o cesto e colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo, aí aqui tem uma oração de agradecimento. O que acontecia então com esse feixe que era levado ao sacerdote, que era levado ao templo? Esse feixe ele era sacudido diante do altar, diante da presença de Deus, e depois ele era colocado num cesto, e esse cesto ficava no santuário, ficava no templo, porque ele representava algo maior, ele representava a grande colheita, ele representava toda a colheita, todos os frutos que seriam colhidos da terra. Então Jesus Cristo, como nosso representante, está hoje no santuário. Não só Jesus Cristo, como também aquelas primeiras testemunhas que ressuscitaram. Ele está hoje no santuário como a primícia, ou seja, como o mais importante entre os ressuscitados, nos representando. Então hoje nós temos no santuário celestial um irmão nosso, da mesma classe nossa, só que muito mais importante, porque ele não cometeu pecado, ele é o primeiro fruto que saiu da terra, e como primeiro, como mais importante, ele nos dá o direito à ressurreição. Então é isso que deve estar na nossa mente o tempo todo, o fato de que Jesus Cristo está constantemente no santuário celestial, nos representando no santuário celestial como a nossa âncora, como diz no livro de Hebreus, né? E na parte de sexta-feira, onde nós encontramos as perguntinhas para a nossa discussão, diz assim: está consumado e ressuscitou. São duas das declarações mais significativas já feitas. Elas se completam na história da salvação. O fato de que Jesus Cristo morreu é muito importante, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, morreu para pagar os nossos pecados, para pagar a nossa penalidade. E isso é muito importante. O fato de que Jesus Cristo morreu no nosso lugar sem pecado significa que nós não precisamos morrer, nós não precisamos ser condenados à morte.
Mas a ressurreição de Jesus Cristo também é muito significativa, porque mesmo quando nós morremos, nós temos a certeza da salvação, porque nós sabemos que cremos em alguém que venceu a morte. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, ela se deu pelo fato de que ele saiu do túmulo. O túmulo está vazio. A pergunta número 2 diz assim: os líderes religiosos queriam guardas no túmulo para impedir o roubo do corpo de Jesus. Depois pagaram aos guardas para dizer que o corpo tinha sido roubado. Este relato revela a realidade do túmulo vazio. Isso é importante para nós? Bom, é o mesmo significado, né? É o significado, ele vive. É o fato de que Jesus Cristo não se conteve no túmulo. Outras religiões têm mestres mortos, têm túmulos para qual fazer uma peregrinação. Nós não temos um túmulo aonde ir, porque o nosso Senhor, ele se encontra no santuário celestial, olhando por nós e nos representando. Então, essa é a grande verdade do cristianismo. O cristianismo, ele nos chama para uma religião viva, uma religião que serve a um Deus que vive, que mais do que vive, que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Com esse pensamento, eu quero convidar você a orar comigo, pedindo que o Senhor continue nos guardando e nos representando no santuário celestial. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu no passado, mas que hoje é simbólica, porque nos dá esperança de que um dia vamos ressuscitar, vamos ver os nossos queridos ressuscitados e vamos nos encontrar com o nosso Salvador, vivo, ressurreto, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Nós te pedimos, Senhor, que essas verdades e a esperança de ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu esteja sempre no nosso coração, na nossa mente, nos dando esperança. Continua nos abençoando, guardando os nossos familiares, os nossos amigos, nos dando força para continuar aqui nesse canal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí por suas palavras, obrigado pela sua oração final, né? O Lúcio agora ora no início e o Marcos ora no final. Obrigado aí pela sua ponta da linha, obrigado, Ricardo, também, né? Foi corrida essa semana, né, Ricardo? Mas graças a Deus conseguimos gravar mais uma lição aqui, a 7ª lição. E eu espero, pessoal, vocês então no 8º vídeo, onde nós estaremos estudando, só conferindo aqui, a esperança do Novo Testamento, ok? Se cuidem, tenham sempre uma vida constante de oração. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.